Nós vamos agora ligar os nossos pensamentos no céu, porque está no momento de nós ouvir a melhor parte. E a melhor parte é ouvir a palavra de Deus. Nós lemos, eu quero que vocês fiquem bem concentrados no céu, porque no momento que nós abrimos a Bíblia, ou quando alguém abre a Bíblia para falar do amor de Deus, o adversário das nossas almas, ele sempre procura tirar a nossa atenção. Mas eu quero pedir para os irmãos vigiar neste momento. Nós lemos a palavra de Deus no Evangelho que escreveu São João. Evangelho que escreveu São João. No capítulo 1, nós lemos do versículo 11 ao versículo 14. E o capítulo 1 do versículo 1 diz o seguinte: no princípio era o Verbo. Eu estou lendo. Pode ficar sentados mesmo, irmãos. Pode ficar sentados mesmo, pode ficar sentados. Fiquem sentados. Ô Tiago, por gentileza, fica aqui na porta aqui. Entrou um cachorro aí, fica na porta aqui, tio. É desse jeito. Fica ali, junto com o outro ali, porque... Preste atenção aqui, irmãos. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Preste bem atenção, quero que os irmãos fiquem ligados na palavra, porque agora está no momento de você receber a sua bênção. Agora está no momento de você receber a sua vitória. E nós temos que estar ligados na palavra de Deus, né? Então, a Bíblia está dizendo, preste bem atenção, irmãos, que no princípio era o Verbo. Que verbo é esse que a Bíblia Sagrada ela está dizendo nesta noite para nós? O verbo que a palavra de Deus está dizendo para nós é a pessoa bendita de Jesus. Por que que ele era o Verbo no princípio? Porque ele veio do ventre de Maria, ou melhor dizendo, da sua mãe, Maria, misteriosamente. Amém? E diz a palavra de Deus que ele quem? Jesus, que veio ao mundo para te dar, para me dar liberdade de vida. Todos nós que estamos aqui, irmãos, nós temos liberdade de vida para a nossa escolha. A nossa escolha. O homem, antes de o Verbo se manifestar, quando eu falo no homem, eu estou dizendo no ser humano, ele era um escravo. Ele não poderia trabalhar no sábado. Ele tinha de viver segundo a lei que comandava, ou seja, estava no comando de Moisés. Mas agora Jesus, o Filho de Deus, este Verbo que se manifestou no princípio dado por Deus, ele veio ao mundo misteriosamente, porque ele já resistia, né? Estava escondido em Deus, para desfazer todas as obras do diabo. Porque o diabo, Satanás, ele estava lá no trono de Deus, comandando toda a herança e riqueza de Deus, que era o Lucifer. E pela liberdade que ele teve lá no céu, ele procurou colocar Deus para trás.
nós, irmãos, depositamos a confiança em alguém, nós temos que entender que há um limite. E esse anjo decaído, ele transpassou o limite, o qual Deus havia concedido para ele, e pelo ele transpassar esse limite, o que Deus fez com ele? Jogou ele lá do céu sobre as trevas. Só ele? Não. Todos os anjos que ficaram a favor do erro, todos os anjos que acompanharam o Lúcifer foram jogados sobre as trevas, e a partir daí eles se transformaram em castas de demônios. Esses demônios que colocam confusão, esses demônios que impedem as pessoas receber a palavra de Deus, esses demônios que não deixam os crentes, muitos crentes que aceitam Jesus seguir, ele é o adversário das nossas almas. E quando Deus, ele viu que o povo estava sendo escravizado por Satanás, por esses demônios, agora ele levantou, aleluia, uma luz. Ele acendeu uma lâmpada sobre a humanidade. Que lâmpada seria esta? Jesus Cristo Nazareno. E o versículo 2 diz: Ele estava no princípio com Deus. O verso 3: E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Observamos aqui, irmãos, que Jesus estava escondido em Deus. Por que ele estava escondido em Deus? Porque ele era um mistério, era um verbo que viria ao mundo para fazer isso aqui, ó, ele pisar sobre a cabeça da serpente, que é Satanás. E agora ele se manifestou de uma tal forma. No versículo 5, pode me acompanhar aí na Bíblia, ele se transformou como uma luz. Bendito seja o santo nome de Jesus. Nós, irmãos, estávamos totalmente perdidos sem salvação. Todos nós estávamos condenados à morte. Todos nós não tinha esperança alguma. E agora no versículo 5 está dizendo: a luz resplandece nas trevas. O que é treva, irmão? Quando a Bíblia fala de treva, ela está falando sobre o quê? Ela está falando sobre escuridão. E quando nós falamos, de acordo com a Bíblia, a escuridão, nós estamos falando de pecado. E Jesus, ele se manifestou para levar os nossos pecados. Aquela escuridão que estava na vida do pastor Emanuel, aquela escuridão que estava na vida de vocês, igreja, Jesus chegou, e acendeu uma luz. E a partir daí, você passou a raciocinar, falou: não, eu tenho que mudar de vida. Eu, pastor Emanuel, passei a raciocinar: não, eu tenho que mudar de vida. Eu não posso continuar vivendo na vida que eu estou vivendo. Sabe por quê? Porque esta luz, ela resplandeceu, aleluia, nas trevas, aleluia, que estava me impedindo a ser um homem da sociedade, a ser um chefe de família honesto, direito, a ser um homem que as pessoas pudessem olhar para mim e falar: não, este homem aí, ele é um homem direito, ele é um homem correto. Não tem coisa melhor, meus amados, a pessoa ter uma identidade.
Nós não conhecemos ninguém pelo CPF, de maneira nenhuma. Nós devemos e temos o dever de reconhecer as pessoas pela identidade. Glória a Deus. E aquelas trevas que estavam sobre a nossa vida, que está falando aqui no versículo 5, ela foi iluminada pela luz, que é a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós vinhamos para o versículo 6, meia dúzia, que está dizendo que houve um homem, preste bem atenção, irmãos. Este homem, ele foi enviado por Deus. Que homem é este que foi enviado por Deus, irmãos? João. João, ele foi levantado por Deus para testificar do poder de Deus, para testificar, aleluia, da virtude que havia na pessoa bendita de Jesus. E essa virtude que havia na pessoa bendita de Jesus, que João está proclamando aqui no versículo 6, essa virtude, ela viria para levar, juntamente com ele, todo tipo de doença, todo tipo de maldição, todo tipo de feitiçaria, macumbaria, toda tristeza, transformar o coração do homem em um coração de pedra, em um verdadeiro coração de carne. Louvado seja Deus. E ele vem fazendo esta luz que João Batista testifica aqui, vem fazendo isso milhares e milhares de anos na vida de muitas e muitas pessoas, e continua fazendo hoje, desde o momento que nós abrimos o coração. O coração do homem é uma porta, e ele tem que ser aberto. Se ele realmente quer ser um novo homem, se realmente ela quer ser uma nova mulher, este coração ele tem que abrir. Tem um hino na harpa cristã que diz assim: abre, abre o coração, porque ele quer te libertar. A minha esposa, irmã Carmen, que aqui está, ela acabou de dizer, e foi uma realidade, que ela fumava vários e vários maços de cigarro num dia. Era um prejuízo muito grande para a nossa despesa, para a nossa despensa. E eu disse para ela um determinado dia: você quer ficar liberta deste maldito cigarro? Ela disse: quero. E ela comprava era maços, aqueles pacotes. Eu falei: me dá cá. E eu peguei e joguei na maré. Isto tem mais de 45 anos. Nunca mais ela colocou cigarro na boca. Aceitou o testemunho de João, que está registrado no versículo 6, meia dúzia. Amém? E a luz entrou na vida dela. As trevas saíram. E ela se transformou numa nova criatura, para a glória de Deus, servindo o Senhor, ao lado do teu esposo, esse que vos fala, pastor Emanuel, que aqui está. Quando nós vamos para o versículo 7, a Bíblia diz assim, ó: e este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos cresce por ele. Observamos aqui uma coisa, irmãos. João, ele teve com Cristo, e ele depositou a sua crença na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e através da sua crença ele viu muitas maravilhas acontecer, e ele foi um grande testador, quer dizer, ele foi uma pessoa que deu grandes testemunhos da pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso bendito Salvador, né? Aí nós viemos aqui
para o versículo 7. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Preste bem atenção, irmãos. Nós estamos vivendo numa época que Jesus também enfrentou, os discípulos, os apóstolos, na missão da época apostólica enfrentaram, que é a descrença de muitas pessoas. A crença, infelizmente, de várias pessoas, não é de todos, de várias pessoas, está em bens materiais. A crença de muitas pessoas que estão dentro da igreja está numa porta de emprego, está numa chave de carro. Tem muito pregador pregando isso. Está na fortuna, querendo ficar rico. Mas a crença que a palavra de Deus ela está ensinando para nós nesta noite, aqui João foi e é um testemunho desta palavra, é aquela crença que ele veio ao mundo para salvar os que havia perdido. Eu estou pregando aqui nesta noite salvação. Eu não estou pregando cura divina. Eu não estou pregando prosperidade. Não. Certo? O apóstolo Paulo, uma determinada época, quando ele chegou à igreja de Colossenses, dos Colossenses, está registrado no livro de Colossenses, no capítulo 3, ele está dizendo lá: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Infelizmente, nós vemos por aí muita gente lotando igrejas, né? Muitos pastores fazendo propagandas desses, oferecendo cura divina, oferecendo chave de carro, oferecendo bens materiais, mas a palavra de Deus, ela não ensina isso aqui não, tá? A palavra de Deus, ela ensina que a luz veio ao mundo para clarear, iluminar as trevas. Não adianta eu receber uma cura divina, não adianta eu ter dinheiro e ser um homem maligno, ser um homem perverso, ser um homem perdido, ser um homem sem ação. Não adianta. O que o Senhor nosso Deus ele quer é que nós mudamos o nosso comportamento, a maneira de viver, a maneira de se comunicar com as pessoas. Agora ele diz: as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança em Cristo, automaticamente, irmão, Ele conhece o nosso coração. Eu posso enganar qualquer um de vocês, vocês podem me enganar, mas a Jesus ninguém engana. Tem muita gente que estão procurando igreja com outros sentidos, interessado nisso, naquilo, em outras coisas, mas Jesus, ele sonda os corações, ele conhece os que são seus. E aqui nós observamos, aleluia, no versículo 8, não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ele quem? João. João, ele era um discípulo de Jesus, como todos nós aqui somos. E ele viu tantas maravilhas Jesus fazer, e ele viu Jesus como homem, ser humano, como nós. Ele viu o sofrimento que Jesus, ele passou pela humanidade. Então a palavra está dizendo que ele não era a luz, né? Mas ele veio para testificar da luz que é Cristo nosso Senhor. Bendito seja o santo nome de Jesus.
Hoje a palavra de Deus diz assim, ó: vós sois a luz do mundo. Naquela época, a luz era Cristo. João era simplesmente um testificador da luz. Mas como Jesus ele subiu para o céu, antes de ele subir ao céu, ele disse assim: vós, que é o pastor Emanuel, é nós, temos o dever de ser o quê? A luz do mundo. Tem muito crente por aí dizendo que é luz, mas estão trazendo escândalo para o evangelho, certo? O evangelho, irmão, é uma coisa muito séria, não é como muita gente está pensando, não. Evangelho é porta estreita, evangelho é caminho apertado, não é desse jeito que nós estamos vendo por aí não, irmãos, certo? Evangelho é uma coisa mais séria do que nós podemos imaginar. Então a pessoa, para ele ser uma pessoa bem-sucedida, para ser uma pessoa abençoada, ele tem que andar na luz. Esse mesmo João, ele diz assim, ó: se andarmos na luz, se andarmos, porque nem todo mundo anda na luz, como ele na luz está, que é Cristo, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia! O verso 9, ali, João dizendo, hein? João Batista testificando de Jesus. No verso 9, ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo o homem que vem ao mundo. Todo homem que está no mundo, ele tem o dever de ser guiado e iluminado por esta luz. Moisés, quando ele tirou o povo do Egito, a Bíblia diz que o Senhor nosso Deus acompanhava aquela multidão, de noite clareava em uma coluna de fogo, e durante o dia essa luz dirigia as pessoas aonde eles queriam ir, pela uma coluna de nuvem, né? E hoje nós somos dirigidos, meus amados irmãos, por esta luz que é o Filho de Deus. A Bíblia diz: sem mim nada podereis fazer. Ainda que o homem lute, ainda que o homem se esforça, mas ele não consegue fazer nada se ele não estiver andando na verdadeira luz. Aí o versículo 10, já estamos encerrando, porque já está dando horário. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Quem estava no mundo? E o mundo foi feito por quem? Por Jesus. Ele estava no mundo, o mundo foi feito, né, por ele. Agora, o pior, que está dizendo aqui a palavra no versículo 10, que o mundo não o conheceu. Quando a Bíblia fala que o mundo não conheceu, está falando do ser humano. Está falando do ser humano. Nós observamos que os animais, eles louvam a Deus. Eu fico triste quando eu chego na casa de um cristão e eu vejo um monte de gaiola de passarinho. Quem é que gosta de ficar preso? Ninguém, né, irmão? Ninguém. Jesus, ele veio ao mundo e trouxe liberdade para nós. Ser livre. Quando a pessoa ele é descrente, não tem conhecimento da palavra de Deus, tudo bem. Mas crente com a casa cheia de gaiola, pelo amor de Deus, irmãos, certo? Ele veio para desfazer os elos das correntes que o diabo estava nos prendendo, rebentou as correntes,
Jesus rebentou os cadeados enferrujados. Jesus, ele veio, rebentou os trilhos de ferro, tirou os nós das nossas moelas, das nossas mãos, dos nossos pés. Ele nos colocou liberdade. E o homem, o ser humano, não reconhece esses benefícios. Quando nós não reconhecemos esses benefícios, nós estamos dizendo: eu não conheço Jesus. Infelizmente tem muita gente que não conhece Jesus. Porque conhecer Jesus, irmãos, não é falar Jesus, 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 Jesus. Conhecer Jesus é fazer a vontade dele. Conhecer Jesus é andar como ele andou. Conhecer Jesus é a pessoa ter uma vida transformada, uma vida moderada. Isto é conhecer Jesus, né? O versículo 11 é onde nós lemos, e o 12: veio para os que era seu, e os seus não receberam. Jesus, ele veio para a humanidade. Muitos são chamados, muitos são chamados, mas a Bíblia diz que poucos são os escolhidos. Exatamente por isso ele veio para os que era seu, e os seus não receberam. O versículo 12: mas a todos quanto receberam, aleluia, né? Aos que creram no seu nome, e lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Agora, por que a palavra de Deus, ela está dizendo: mas todos quantos receberam, os que creram no seu nome, deu-lhe o poder de ser chamado de filho de Deus. Nós não era filho de Deus antes, não? Parece que não, está dizendo aqui que não, certo? Porque o filho, para ser filho amado, ele tem que fazer o que o pai quer, o que o pai manda. Ele tem que obedecer o pai. Aí o versículo 13 diz: os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Irmãos, a pessoa, quando ele é chamado por Deus, ele é escolhido por Deus, ele não anda, ele procura não andar na carne, ele procura não fazer a vontade do sangue, não, ele procura andar na direção de Deus. Infelizmente tem muita gente fazendo a sua própria vontade, andando de acordo com seus próprios interesses. Mas todos aqueles que receberam e creram, esses receberam também um título de serem feitos filhos de Deus, né, irmãos? Finalizando o 14: e o verbo se fez carne. Quer dizer, o verbo. Eu falei lá no início que Jesus é um mistério. Ele foi nascido de um ventre de Maria pelo mistério. Maria não teve relação com ninguém. Amém, irmão? Foi um mistério de Deus, mistério divino. Louvado seja Deus, né? Então está dizendo aqui, ó: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, ele está entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que Deus abençoe a todos. Esse Deus é o da Missão Apostólica Assembleia de Deus aqui em Nova Esperança. É esse Deus aqui que o pastor Manuel prega. Amém, irmãos? É um Deus de graça. É um Deus de misericórdia, é um Pai bondoso, é um Deus que se manifestou para levar todas as nossas enfermidades, para desfazer as obras do diabo e para nos transformar de vida. Amém?
Eu convido a todos que se coloquem de pé para nós fazermos a oração final. Pode ficar aí mesmo, porque o Deus que eu estou pregando aqui no altar, Ele está na vida do irmão, está na vida da irmã, Ele está no nosso meio. E eu vou agora orar ao Senhor, para que o Senhor dê uma oportunidade àqueles que ainda não receberam essa oportunidade de ter uma vida transformada. Agora, quem é que dá essa vida transformada? É só Ele. Não é verdade, irmão? Ninguém muda ninguém. O pastor Manuel, ele não tem poder de apontar o dedo para ninguém e nem mudar a vida de ninguém. O pastor Manuel, ele foi chamado simplesmente para fazer isso que foi feito, é anunciar o evangelho. Agora, o crescimento quem dá é o Senhor. Eu vou orar por todos agora, não importa qual é a sua religião. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela goteja. Cada dia que nós ouvimos a palavra de Deus, nós vamos se alimentando. É alimento espiritual, é alimento da alma. É alimento do espírito, aquilo que foi pregado aqui. E é Ele que faz com que o homem e a mulher se transforme. A transformação é somente Ele. Eu vou chamar aqui o evangelista irmão Tiago para fazer a oração final e despedir com a bênção apostólica. Coloque a mão na sua cabeça, cada um. Vamos colocar a mão na cabeça enquanto eu dou uma... Isso, vamos orar, irmãos. Nessa oração, aquilo que você tem para pedir ao Senhor, peça. Ouvimos nessa noite a voz de Deus através da mensagem. Ele se fez carne e habitou entre nós, e Ele está aqui nesta noite, nesta hora, para nos ouvir. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor concedeu a cada um de nós de aqui estarmos ouvindo a Tua voz, ouvindo, Senhor, a Tua palavra. Agora, Senhor Jesus, assim como o Senhor desceu, se fez carne e habitou entre nós, nós pedimos ao Senhor que venha e desça e habite na vida, Senhor, de cada um de nós que aqui está, que cada um, ó Deus, que entrou por essas portas, possam sair daqui, Senhor, revestido com a Tua presença, revestido com a Tua graça, revestido com o Teu poder, revestido com a Tua unção, revestido com a Tua glória. Ó Senhor Jesus, venha transformar as vidas, venha restaurar, venha purificar, venha salvar, venha renovar. Ó Senhor Jesus, faça a sua obra, abrindo as janelas dos céus, derramando, Senhor, uma bênção tal, a qual não podemos, Senhor, mensurar, mas estamos aqui, ó Deus, diante do Teu altar, para pedir ao Senhor, que o Senhor venha, Senhor, renascer, fazer nascer de novo, Pai. Agora nos despeça-nos em paz, debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua graça. Dai uma semana abençoada, Senhor, para cada um de nós que aqui está, cheio de bênção, de vitória e de milagres, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Agora curve a sua cabeça, feche os seus olhos e estenda a tua mão. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, mas não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém. Está terminado, em nome de Jesus. Aos visitantes, muito obrigado e volte sempre, amém, irmãos? Uma ótima semana.